Dessa vez a gente não teve que esperar muito tempo para um próximo filme do Pânico. Na verdade, o quinto filme da franquia lançou em 2022, ano passado, e aí agora Pânico 6 chegou aos cinemas brasileiros e mundiais também, né? E 25 anos depois do filme original ainda. Então, essa franquia é uma franquia de longa data, mas que agora tá planejando fazer filmes mais frequentemente. Já que esse ano teve, ano passado teve, e esse ano também vão gravar o 7º filme da franquia. Mas será que esse sexto já mostra um sinal de desgaste da franquia Pânico? Ou será que ainda tem lenha pra queimar? Vamos ver que eu te conto nesse review com e sem spoilers de Pânico 6. Vem comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Millennial Pop. Meu nome é Gustavo Rainho, eu queria te pedir para se inscrever no canal, tocar o sininho para ficar sabendo de quando vídeos novos vão sair, até porque março, eu não sei se você tá checando o calendário, se você acompanha cinema, mas março é o mês dos lançamentos. Vai ter filme novo e lançamento grande pelo menos uma vez por semana. E eu já falei aqui do outro lançamento, que foi Creed 3, que lançou semana passada. Agora eu tô falando de Pânico. Semana que vem tem filme de herói. E no final do mês tem um filme que promete muito também. Então fica ligado, se inscreve no canal, toca o sininho porque vai ter bastante conteúdo aqui durante o mês de março também. Outra coisa, não esquece de dar o like também, comentar se você é fã da franquia Pânico, qual é seu favorito, se você tá animado pra esse, se você já viu também, conta tudo aqui pra gente ler, porque eu leio todos os comentários, em tudo que você comenta eu tô vendo, hein? Mas então vamos lá, vamos falar de Pânico 6. Eu vou, na verdade, antes começar com aquela minha confissão inicial, né? Porque parece que eu faço isso sempre. Eu fiz isso no de The Last of Us também, e aí agora eu tô fazendo mais uma vez. Porque eu também não tinha visto nenhum dos filmes do Pânico até o ano passado. Tanto que Pânico 6, que eu vi agora, foi o primeiro filme da franquia que eu assisti no cinema, porque o quinto eu não vi no cinema porque eu não tinha assistido nenhum antes. Até me chamou a atenção porque muita gente tava falando bem do filme, mas aí eu acabei desistindo de assistir justamente porque eu não tinha visto nenhum antes. Mas aí eu comecei pelo primeiro, depois eu vi o último, né, o 5, e aí depois eu assisti o 2, 3 e o 4 também. E eu vou falar que a franquia Pânico, já pra eu entrar nesse assunto aqui, a franquia Pânico, na minha opinião, é uma das franquias, se não a franquia de terror, que é mais consistente de todas. Eu acho que em questão de franquia do terror, ela é a mais consistente, porque eu acho que assim, tirando o Pânico 3, que é aquele filme mais polêmico e tal da franquia, não tem nenhum outro que você olha e fala, meu Deus, esse filme é terrível. Que nem tem no Sexta-feira 13, que nem tem até na franquia Alien, por exemplo, Alien 3 muita gente não gosta, Prometheus a galera não gosta, e eu sinto que a franquia Pânico ela não tem muito isso. O primeiro Pânico é um dos meus filmes de terror favoritos, assim, eu sei que eu assisti ano passado pela primeira vez, mas eu já revi algumas vezes e não perdeu a graça nenhuma vez. É um dos filmes de terror que eu mais gosto. Eu sou muito fã dessa metalinguagem que a franquia Pânico faz bastante, que ela é conhecida por fazer, né? Que é basicamente referenciar o gênero de terror, né? Mesmo estando num filme de terror. E aí ela consegue se aproveitar dos clichês que ela mesmo condena, né? O que é interessante. Mas ao mesmo tempo, eu gostei também do último Pânico, é uma coisa que eu acho que vale a pena falar. Mas eu achei um filme um pouco superestimado. Por isso que eu fui pro Pânico 6 com um pouco de ressalva. Mesmo a franquia, o segundo filme é bom, o terceiro é realmente um pouquinho abaixo, mas o quarto é um filme muito legal. Eu sei que eu pesquisei na internet e é um dos favoritos da galera também, perto do primeiro, assim, todo mundo coloca o quarto como um dos melhores. E o quinto, eu sei que muita gente gostou também. E eu gostei também do filme, mas eu não achei que... Eu vi muita gente falando, não, que era igual ao primeiro, que era tão bom quanto o primeiro. Eu não achei, eu gostei muito mais do primeiro. Mas eu achei um bom filme e eu achei que ele apontava na direção certa pro que parecia realmente ser um revival, né, da franquia. Mesmo o Pânico 4 sendo de 2011, né, agora realmente parece que é um revival da franquia. Porque como eu falei, já teve filme
ano passado, esse ano, e pelo visto o próximo já vai ser ano que vem, porque vai começar a filmar já esse ano. Então é interessante. Eu vou começar falando essa sessão sem spoilers, e aí depois eu passo pra parte com spoilers, e aí eu deixo marcadinho pra você, se você não viu o filme, enfim, porque spoilers realmente são importantes na franquia do Pânico, né? Porque tem grandes reviravoltas e que são importantes pra história. Mas assim, falando sem spoilers, eu acho que fica até... É uma coisa que eu acabo falando bastante até, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência primeiro. Como eu falei, eu tava com um pouco de ressalva indo ver esse Pânico, porque eu, mesmo tendo gostado do primeiro, eu acho que tava muito cedo ainda pra fazer um próximo. Mas, pela minha surpresa, eu fui, obviamente, surpreendido. Eu gostei muito mais, talvez não muito mais, mas eu gostei mais desse filme do que eu gostei do Pânico 5, que foi o do ano passado. Eu achei esse filme mais legal, mais divertido de assistir, mais engraçado, as atuações mais legais também, os personagens interessantes. Eu acho que tudo que o outro tinha começado, eu acho que esse ele consegue ainda elevar. Então, eu posso dizer com tranquilidade que eu gostei mais de Pânico 6 do que eu gostei de Pânico 5, com certeza. E não que eu tenha, de novo, eu gostei do Pânico 5, tá? Não é um cara, nossa, ele odiou o Pânico 5. Não, eu gostei. Mas eu acho que esse aqui, ele ainda explora umas coisas mais legais. E foi um filme ambicioso. Porque se você acompanhou cartazes e trailers, que inclusive esse filme acho que tem um dos melhores cartazes, assim, recentes. Não aquele último que tem, é aquele cartaz chato, sabe? Que tem o elenco inteiro, aí fica lotado, poluído. Não gosto desse tipo de cartaz. Mas os cartazes mais artísticos, conceituais, eu gostei muito. Tem um cartaz que tá o Ghostface na Times Square, que eu acho incrível aquele cartaz. Tem o cartaz que o mapa do metrô de Nova York forma a cara dele, eu achei incrível também. Vários cartazes, assim, criativos, que eles usam o fato de que, e aí é uma parte importante, que o filme não se passa em Woodsboro, né? Que é a cidade de todos os outros filmes. Dessa vez ele se passa em Nova York. O que é uma cidade meio batida, né, pra Hollywood. Todos os filmes basicamente se passam em Nova York, seja de ação até comédia romântica, e agora terror. Mas eu achei, e aí vem um ponto positivo, eu acho que a cidade de Nova York foi muito bem utilizada. Eu não vou falar como exatamente, mas tem várias cenas que também estão no trailer, então isso eu tô liberado pra falar. Algumas cenas em becos, em metrôs, até em lojas, coisas que são comuns, né, pra galera de Nova York. Eu acho que eles souberam utilizar ao favor deles, ficou muito bom. Algumas dessas cenas, inclusive, são highlights do filme inteiro. Então, pra mim, esse já é um ponto positivo. Eu tava com medo, porque eu falei, um dos grandes DNAs, né, da franquia Pânico é realmente Woodsboro, né? A cidade é parte daquela franquia, do mesmo jeito na franquia Halloween, sabe? Tem uma cidade marcante também, aquele esquema de cidade pequena e tal. Esse filme também tem. E eu acho que eles souberam utilizar Nova York de um jeito muito interessante aqui nesse filme também. Outra coisa que eu posso falar é que, como eu falei, os personagens são interessantes. E eu acho que esse filme ele consegue elevar o que o Pânico 5 fez. Basicamente como se o Pânico 5 tivesse levantado a bola e aí o Pânico 6, né, como se estivesse jogando vôlei, né? Levantou a bola e o outro jogou na quadra do adversário. Porque os dois, eles trabalham muito bem juntos. E é aquela coisa, eu acho que pra você ter... dessa vez, o Pânico 5, realmente é necessário você ter assistido pra você entender um pouquinho do que acontece aqui no 6, porque a história é bem interligada, então fica ligado nisso também. O que mais que eu posso falar? Eu acho que assim, sem falar os específicos, eu gostei dos atores, eu acho que eles formaram um elenco bem legal, bem carismático no último filme, que grande parte dele continua aqui. Alguns dos personagens novos foram interessantes. Tem volta de personagens também, alguns que a gente já esperava, outros nem tanto, mas isso eu falo mais na sessão com spoilers. Mas assim, no geral, eu acho que vale a pena, porque é uma diversão, o filme com certeza é divertido, você vai se divertir assistindo. Ele tem os seus problemas, assim como todos os filmes do Pânico tem, nenhum filme eu acho que é perfeito, mas eu acho que ele sai vitorioso. Eu acho que esse filme ele realmente sai vitorioso, porque ele tem muitos pontos positivos. As cenas de terror são muito boas. As cenas das mortes, assim, são muito criativas e eu acho que cativam o público. Os cenários, como eu falei, são muito bem utilizados. Eu gostei do uso da cidade de Nova York no filme. O drama do filme é legal, a revelação é legal, porque isso aí é Pânico, né? Então todo mundo já sabe. É legal também.
Eu acho que assim, é um filme bem legal. Eu saí do filme com uma sensação muito positiva, me diverti. Claro, tem os seus furos de roteiro, aquelas coisas, mas pra finalizar aqui a sessão sem spoilers, eu acho que se você gosta da franquia Pânico, ou se você simplesmente quer ir ver um filme pra se divertir, pra dar uns sustinhos de vez em quando, eu acho que Pânico 6 vale o seu ingresso. Realmente vale o seu ingresso. Mas é isso, acho que do que eu posso falar, assim, eu gostei da direção, eu achei que a direção ela ajudou muito o filme em várias cenas. As cenas de terror são muito bem dirigidas também. O som, o design de som desse filme, quando as cenas estão em silêncio, você consegue ouvir os mini barulhinhos, e eu acho isso uma decisão muito boa, porque você meio que, qualquer coisinha você já fica, ai, ouviram, sabe? Um negócio assim. Então eu também achei que foi muito bom. Foi uma experiência muito positiva pra mim. Então, se eu for recomendar, eu normalmente recomendo qualquer filme pra você assistir e formar sua própria opinião. Esse eu acho que com certeza vale o preço do seu ingresso. Mas agora eu vou dar aqueles famosos 5 segundos pra você que se importa com spoilers, não quer saber o que acontece, quer assistir o filme primeiro. Então vai lá ver o filme e depois volta aqui pra ver o que eu achei das revelações e do que acontece no filme no geral. Então vamos lá. Pronto, agora ficou aqui só quem assistiu o filme ou quem também não se importa com spoilers. E eu tenho algumas coisas interessantes pra falar sobre o filme com spoilers. Obviamente, o grande chamariz é a revelação final, e eu já vou falar sobre ela também. Mas eu acho que eu vou falar antes dos pontos positivos do filme. Não que a revelação tenha sido um ponto negativo, né? Eu acabei dando meio a entender isso. Mas a gente sabe o básico, né? O filme ele acompanha os 4 personagens que sobraram, né? Do último filme. A Sam, a Tara, o Chad e a Mindy, que também estão aí. Eles se mudaram juntos pra Nova York, acharam cada um deles conseguiu um colega de quarto, tal, que você sabe que vão ser importantes no filme, né? E aí eles começam a viver a vida deles até que os ataques do Ghostface continuam, né? Voltam, na verdade, se aproximam em Nova York e aí a atenção vira toda pra eles. Eu vou falar que assim, logo desde o começo do filme eu já tava gostando muito, porque Pânico, tem várias coisas que Pânico é muito conhecida, né? A primeira delas é a cena que é engraçado até falar isso, porque por mais que Pânico seja aquela franquia que deboche um pouco das fórmulas do terror, a franquia Pânico, já no seu 6º filme, ela também criou algumas fórmulas. Então, as fórmulas que a gente tem do Pânico, né? Eu acho que a cena inicial foi muito boa e eu achei ela criativa demais, porque normalmente a gente sabe o que acontece, né? Tem aquele personagem, o personagem atende o telefone, tem uma jogadinha interessante, e aí esse personagem acaba morrendo no final da cena, e aí realmente começa o filme. Só que dessa vez não foi um personagem, foram 2. E eu achei isso muito legal em cenas separadas, porque aí você já acha... Primeiro que tem a participação da Samara Weaving, que também tava em Babilônia, né, recentemente que eu assisti. Ela é uma boa atriz e a gente já sabia que normalmente eles fazem isso pra brincar mesmo, colocam uma boa atriz ou um bom ator pra morrer logo no começo. E aí a gente, assim que ela morre, a gente descobre que o Ghostface, aquele Ghostface pelo menos, era o Tony Revolori, que muita gente conhece de O Grande Hotel Budapeste. Ele também tava nos filmes do MCU, do Homem-Aranha. E ele é um ótimo ator também, um ator novo também, mas que tá crescendo bastante, eu gosto bastante dele. Ele tá em vários filmes que eu gosto, principalmente o Wes Anderson. Ele virou colaborador recente do Wes Anderson. E eu adorei, porque logo no começo já mostrou quem era. Só que aí depois ele também morre, porque aí mostra que eles estão tentando matar a Sam e a Tara. E é difícil eu não falar a palavra com M, né? Porque esse filme é um filme de terror. É difícil fazer um review de terror no YouTube, né? Mas eu tô tentando. E aí, ele volta pra casa dele, ele também atende o telefone, e eu acho que é sempre aquela conversa muito legal, porque a gente descobre que a Samara Weaving, né, nesse filme, ela é uma professora de cinema, especializada também em filmes de terror slasher, que é o caso de Pânico. E aí eles começam a falar do Stab, né, que é o pânico dentro do pânico, e aí começa a ter toda aquela coisa, tal, aquela conversa, metalinguagem, que já começa desde sempre, né, assim como os outros filmes. E eu achei criativo, porque aí ele volta e aí outro ataque do Ghostface acontece.
e aí a gente não sabe quem é esse novo Ghostface, a gente só vai descobrir no final. Eu achei criativo, porque não só ele mostrou a cara do Ghostface logo no começo, como não era esse, e aí começa realmente o filme. Então, logo a cena inicial já me surpreendeu, é a primeira vez que isso acontece na franquia Pânico, então eu achei muito interessante. E acho que é basicamente isso. Sobre a cena inicial é isso, já me surpreendeu logo do começo. Eu gostei também que os trailers, eles não entregam muito, na verdade eles te enganam. Várias cenas do trailer são montadas especificamente pra te enganar. Você acha que você sabe o que tá acontecendo, e aí depois o filme te surpreende. O principal exemplo que eu posso trazer isso é a cena do metrô. Quando eles estão indo pro metrô, o trailer ele dá a entender que o grupo inteiro ficou junto, né? Só que aí a gente vê no filme que o Ethan e a Mindy, eles tiveram que se separar porque eles não conseguiram entrar no metrô, era a época do Halloween e tal, então tava lotado. E o resto do grupo conseguiu entrar no metrô, então tem basicamente duas cenas de terror acontecendo ao mesmo tempo, com o Ghostface meio que entrando na mente, assim, deles, não literalmente, né, mas eu achei bem interessante também. E aí, outro ponto positivo que eu posso falar, e aí eu posso falar mais especificamente das cenas, são que todas as cenas de terror, pra mim, foram muito boas. Desde a primeira cena, a cena da escada, que eles têm que passar de um prédio pro outro usando uma escada, eu achei sensacional, aquela cena me deixou muito tenso. A cena do metrô, como eu acabei de falar, eu achei muito boa também. A cena final é legal. A cena da loja, que só tem a Tara, né, da Jenna Ortega, e a Sam, que é da Melissa Barrera. A cena da loja pra mim foi uma das minhas favoritas, e aí principalmente que eu coloco o elogio no design de som, porque aí eles conseguem fazer esses mini sons de, sei lá, pisar num salgadinho, ou o barulho do tênis, ou você levantar, sabe? Todos esses barulhos eles ficam evidenciados, porque a cena tá em completo silêncio, e eu acho isso incrível, ótimo uso do som aqui também. A cena inicial, como eu falei, é muito boa. Um ponto positivo também é que, apesar do... Uma das coisas que falam muito sobre a franquia Pânico, né? É que os filmes do Pânico, eles sempre voltam pro primeiro filme. E dessa vez, ele tem várias referências a todos os filmes do Pânico. Se você é fã, você viu, né? Você tem todas as referências de todos os filmes do Pânico estão nesse filme. E isso é bom porque você não coloca o destaque tanto na Sydney, que é a personagem lá do primeiro filme que sobrevive no final. E você não coloca tanto foco nela, que era uma coisa que os outros filmes já estavam fazendo, e que o 5 também fez. E aí você fica tipo, tá, precisa de novo, sabe? Ia ficar muito repetitivo. Então eu gostei que dessa vez eles estão olhando pro futuro, porque a personagem da Tara e da Sam, principalmente, elas ficam muito fortes, acho que como protagonistas. Eu realmente acho que pelo menos por mais um filme, elas conseguem carregar essa franquia. Eu acho que nesse filme, principalmente, elas se consolidam como ótimas protagonistas, né? A Jenna Ortega já se falou que é fãzaça de terror, ela adora. E é legal que ela tá participando como personagem principal. E aqui também a mesma coisa, né? A Melissa Barrera, eu acho que ela tá boa também. Eu não acho ela excelente atriz, a Jenna Ortega é melhor. Mas eu acho que ela manda bem também o suficiente. Até porque, e eu acho que uma das coisas mais legais foi não colocar ela como uma boa moça, né? Colocar ela realmente como uma pessoa que tá indo atrás meio que de vingança, ou que ela pode também surtar em alguns momentos, né? Como as pessoas da família dela, né? Já que o pai e a avó dela são serial killers, né? Então é muito interessante ver isso também. É uma perspectiva diferente que a gente não tinha visto e eu também gosto. Agora eu vou falar assim, esse filme ele tem alguns comentários também sobre o gênero de terror que eu gosto, mas ele também fala muito sobre como a internet reage às notícias, porque agora que a gente muda de cidade, eu acho que fica muito claro a desinformação, né? Que vai passando de um lugar pro outro. Então acham que a Sam tava envolvida na conspiração, que aí matou o namorado e matou o namorado da namorada, a namorada do namorado, né? É confuso demais, eu sei. E aí é legal ver como outra cidade também reage ao que aconteceu. Então eu achei isso um ponto positivo também. E tem aquele negócio, né? A fórmula Pânico tem sempre metalinguagem. Aqui ele faz dessa vez a sátira, né? Não é só sobre as notícias, mas é também sobre como a internet reage tal a essas notícias. E também sobre franquias e sequências de filmes legado, que é exatamente o que é esse filme. Então, é aquele negócio. Se você já conhece Pânico, você sabe o que esperar. Mas,
Pra finalizar o vídeo aqui, eu também preciso falar dos pontos negativos do filme. Mesmo eu tendo gostado muito, eu achei que tiveram algumas coisinhas que não foram tão boas assim. A primeira delas pra mim é simples, mas foi a música. Eu não gostei de como a música é colocada nesse filme. Eu não achei que eles fazem isso de um jeito muito bom. Eles colocaram meio que várias músicas pop, assim, durante o filme, e eu não gostei tanto. Eu achei que elas foram muito mal colocadas. Às vezes acabava uma música, começava outra, sabe? E eu achei que podia ter melhorado. Assim, a trilha sonora, no geral, não me agradou. É uma coisa que eu reparo normalmente, e agora como tem várias músicas conhecidas durante o filme, aí realmente fica meio ruim, assim. Outra coisa que eu não gostei é que não mataram ninguém importante. E é uma coisa que esse filme ele meio fala, né? Tipo, alguém importante tem que morrer, né? Os personagens legado também estão em perigo. E aí mostra exemplo do Tony Stark, mostra exemplo do Luke Skywalker e exemplo de vários outros personagens, né? Que voltam depois de vários anos nos filmes e aí eles acabam morrendo nesses filmes, né? Inclusive citam eles por nome mesmo. Mas nesse filme, todo mundo do quarteto principal continua vivo mesmo. E aí já entra no próximo tópico também meu. Esse filme tem várias mortes reais, mas também tem várias mortes fake. E isso eu não gosto. Tipo, quando o personagem claramente não vai sobreviver àquela situação e aí ele sobrevive. Ou um personagem acaba levando uma facada, assim, no peito, tal, alguma coisa, mais embaixo, assim, e aí, do nada, ele consegue lutar, ou sobreviver, ou facada na boca mesmo e continuar vivo, sabe? Várias coisas que aí você tem que realmente colocar a sua suspensão, né, de descrenças, tem que realmente acreditar que aquilo tá acontecendo, e muitas vezes não dá, porque é muito absurdo aquilo que tá acontecendo. Então eu acho isso um ponto interessante também. Eu acho que alguém devia ter ido, porque esse filme ele apresenta vários personagens novos que são descartáveis, literalmente. E aí, os personagens principais continuam vivos. E aí eu acho que ele tira um pouquinho do peso do filme quando ele faz isso. Até os personagens legado, como por exemplo a Gale Weathers, que é da Courtney Cox. Ela também continua viva mesmo, ela claramente estando... Assim, realmente era pra ela ter se despedido nesse filme, mas... Tá aí, né? E tem outras coisinhas de roteiro, assim, tem acho que esse é meu último ponto. Tem outra hora no filme que eles colocam lá... Que eles se separam, né? Eles vão pra aquele esconderijo lá. Só que aí a Gale... Aí eles meio que mandam a Gale embora. Só que, tipo, era meio óbvio que ela ia virar um alvo. Porque até no próprio filme, os Ghostface, né? Eles estão indo atrás de todos os personagens, né, que estão vivos, basicamente, estão perto deles. E um deles, obviamente, era a Gale Weathers, então ela era um alvo, então eles tinham que ficar juntos, né, se eles quisessem chamar o Ghostface pra um negócio só. E eu, inclusive, não falei, mas dessa vez, a reviravolta do filme é que não são só um Ghostface, são dois, e tem um terceiro, uma terceira pessoa envolvida também, que são os familiares do Richie, que é o cara interpretado pelo Jack Quaid no último filme, né? Que é o cara o Huey de The Boys, pra quem não sabe. Ele tava no último filme do Pânico, ele morreu pela Sam, ele era o vilão, né? Ele era o Ghostface, aí ele morreu pela Sam, porque ele era fã dos filmes e aí ele não gostou que os filmes tiveram um reboot, alguma coisa assim. E aí agora é a família dele buscando vingança com a Sam e com a Tara. E todo o grupinho deles, né? Eu achei mais interessante, porque aí tem mais um plot de vingança e tudo mais que fica um pouquinho mais crível do que o plot dos fanboys lá do último filme. Então, eu sei que eu falei agora no final, mas pra mim foi um ponto positivo. Eu gostei da reviravolta. Realmente tava na cara que não era só um Ghostface, tinha mais coisas acontecendo e tal. Não dava pra ser só um. E eu gostei também, de novo, como a própria personagem da Mindy fala durante o filme, a sequência do filme legado tem que ser sempre maior. E aqui eles realmente fazem isso. Eles aumentam, tem mudança de cidade, tem um monte de coisa acontecendo. Mas é isso, gente. No geral, eu tive uma boa experiência, eu gostei bastante. Saí do filme com um sorriso no rosto, eu gostei do que eu vi. Eu acho que eu daria entre um 3,5 e 4 estrelas pra esse filme, o que seria entre um 7,5 e 8. Eu ainda não me decidi exatamente, mas fica por aí. Eu gostei do filme, mas me conta você o que você achou. Não esquece de se inscrever, aquela coisa que eu falei no começo, toca o sininho, dá o like, comenta aqui embaixo o que você achou do filme, se você é fã da franquia, qual é seu filme favorito, faz seu ranking aqui embaixo também, eu leio todos os comentários, hein? E é isso, muito obrigado pela audiência, te vejo na próxima e tchau, tchau.